Dirigente do Santos fala sobre situação de Fernando Diniz no clube. Questionado sobre o futuro do treinador santista, André Mazzuco, executivo de futebol do time, disse que não está contente com os resultados, mas que acredita na continuação do treinador no clube. Santos encara o Flamengo pelo Brasileirão e busca voltar a vencer para sair da fase ruim. Confira os detalhes desse jogo importante para o Santos, não apenas subir na tabela de classificação, mas também para recuperar a moral após uma sequência ruim de jogos. E já vamos para as notícias, mas antes se inscreve no canal se ainda não for inscrito, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos. Deixa também o seu like no vídeo e vamos para as notícias. Dirigente do Santos fala sobre situação e futuro de Fernando Diniz no Santos. O executivo de futebol, André Mazzuco, minimizou algumas reclamações da torcida e pedidos de demissão para o treinador e disse que, apesar de admitir os resultados ruins, acredita na continuação do treinador no clube. André disse: "O futebol é impulsionado pela paixão, pelos resultados. Se formos pensar em linhas gerais, estamos satisfeitos com o trabalho, dentro de todo o cenário que o Santos enfrenta, não só da comissão técnica, mas de todas as pessoas que estão à frente do processo. Mas, obviamente, não estamos satisfeitos com alguns resultados. Quando digo nós, sou eu, o Diniz, presidente, comissão técnica, atletas, porque nós gostaríamos de resultados melhores", disse o executivo, que ainda complementou dizendo: "A gente acredita na continuação do trabalho. Estamos recebendo jogadores agora nesse período de janela. Vamos ter 2 semanas cheias de trabalho. Estamos trabalhando intensamente ao lado da comissão técnica para buscar a evolução dos atletas, para saber onde a gente pode melhorar para voltar a ter resultados positivos." André também comentou as contratações recentes do Santos. Sobre o goleiro Jandrei, ele explicou que, de fato, o Santos está bem no que diz respeito a goleiros, com João Paulo de titular e John na reserva. Mas justamente a lesão de John, que deve ficar de fora até o fim do ano, foi o motivador para a contratação de Jandrei. Segundo ele, é bom ter um goleiro mais experiente para esse momento em que John está fora para poder substituir João Paulo em caso de necessidade, sem precisar recorrer a algum jovem mais inexperiente da base. Sobre Augusto Galvão, ele disse que a situação já está certa e sobre o centroavante Léo Batistão, o clube aguarda a resolução de questões envolvendo a documentação do jogador com seu ex-clube no futebol chinês, mas que a regularização dele também já está próxima e em breve deve estar à disposição de Fernando Diniz. André falou também sobre Tardelli e disse que espera que o novo centroavante ajude a dar mais experiência aos garotos do Santos, principalmente aqueles recém-chegados da base. Por fim, ele também falou sobre o zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez e disse que o jogador já está em Santos realizando os exames médicos antes de assinar o contrato. Velasquez deve assinar o contrato e ser anunciado nos próximos dias, pelo que tudo indica. Resumindo a entrevista de André Mazzuco, ele admitiu que não apenas ele, mas toda a diretoria, comissão técnica e o próprio Fernando Diniz estão insatisfeitos com os resultados, mas espera que agora, com a chegada dos novos reforços e a pausa nos campeonatos devido à convocação da seleção brasileira, o time consiga, nesse período de treinamentos mais intenso, recuperar a boa fase e voltar a vencer. E por falar em voltar a vencer, o Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro e espera voltar a conseguir um triunfo depois de 4 jogos sem vitória. O time, comandado por Fernando Diniz, busca recuperar os resultados ruins dos últimos jogos e voltar a vencer e jogar bem. Nas últimas 7 partidas disputadas, o time de Diniz venceu apenas uma vez, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Libertad, com gol contra no final. Desde então, o time vem sem triunfos e vivendo um momento turbulento, apesar da chegada de reforços. Para esse jogo, Diniz terá alguns desfalques já conhecidos e outros novos que serão ausência. Marinho é um desfalque já conhecido. O jogador, que inclusive recebeu proposta do futebol árabe recentemente, segue em tratamento de um hematoma e novamente não foi nem relacionado para o jogo. O zagueiro Kaique também enfrenta problemas de lesão e segue sem ser relacionado. A novidade agora é que o companheiro dele na zaga, Luiz Felipe, também é desfalque. Luiz teve um edema e por isso também não vai a campo e deverá seguir sob supervisão do departamento médico do clube. Em compensação, alguns reforços foram relacionados pela primeira vez por Fernando Diniz. São os casos dos meio-campistas Luiz Henrique e Augusto Galvão.
Além deles, outro meia que já recuperou as condições de jogo é Vinícius Anocelo, que também esteve lesionado e nem sequer foi relacionado por algumas partidas. Baseado no time que Diniz tem à sua disposição, a provável escalação que vai a campo deve contar com o goleiro João Paulo. Na linha defensiva, Madson na lateral direita, com Wagner Leonardo e Robson Reis formando a dupla de zaga. Felipe Jonathan, apesar das muitas críticas por parte da torcida, é o mais cotado para iniciar jogando na lateral esquerda, mas Moraes também é opção para compor a primeira linha. No meio, Camacho de volta, Jean Mota e Carlos Sanches. No ataque, Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo, mas existe ainda a possibilidade de Pirani iniciar jogando centralizado, como o Diniz já testou algumas vezes. E já deixa o seu palpite aí nos comentários, torcedor. Quem vence esse jogo? Santos ou Flamengo? Lembrando que o jogo é na Vila Belmiro. Deixa aí o seu palpite de quanto você acha que vai ser o placar do jogo. Falando do adversário, o Flamengo, atual quinto colocado na tabela de classificação, vem em busca de G4, já que os 4 primeiros colocados se classificam direto para a fase de grupos da Libertadores. O time, comandado por Renato Gaúcho, tem o retorno de Léo Pereira, que estava machucado e agora volta a ser opção para a zaga. Bruno Viana e Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Santos, formaram a dupla de zaga contra o Grêmio. Resta saber qual será a escolha de Renato para enfrentar o Peixe na Vila. Por outro lado, o também ex-santista Bruno Henrique é desfalque no Flamengo. O atacante teve uma lesão no jogo contra o Grêmio e não joga. Michael e Vitinho são as opções para a posição. A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Santos conta com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Bruno Viana e Felipe Luiz. William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Michael ou Vitinho e Gabigol. O jogo entre Santos e Flamengo acontece neste sábado às 7 horas da noite na Vila Belmiro. O árbitro do jogo é Braulio da Silva Machado e os assistentes são Bruno Bosquilha e Nailton Júnior de Souza Oliveira. O VAR estará nas mãos de Rodolfo Toschi Marques. A transmissão do jogo está a cargo do Premier. Uma curiosidade interessante sobre esse jogo é que Fernando Diniz tem bom retrospecto contra o Flamengo. O treinador enfrentou o rubro-negro carioca 4 vezes quando comandava o São Paulo e não perdeu nenhuma. Ao todo foram 3 vitórias, inclusive com goleada, e um empate. Claro que retrospecto não entra em campo, mas pelo visto, Fernando Diniz conhece bem os esquemas táticos e o estilo de jogo do Flamengo, e isso pode ser bastante interessante para o Santos. Resta esperar para ver se ele vai dar prosseguimento no bom histórico contra o clube carioca, agora comandando o Peixe. Lembrando que todas as fontes das notícias desse vídeo estão disponíveis aí no comentário fixado, se você quiser conferir. E para ficar sempre por dentro de todas as novidades sobre o Santos, já se inscreve aí no canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like.